Brandão, faz favor. Muito obrigada. Vou falar sentada, se prefiro. Muito obrigada, boa tarde a todos. E antes de mais agradecer ao Joaquim o convite, na sua pessoa conseguida de organizações de cidadania e as simpáticas palavras que me dirigiu, ao Sr. Engenheiro que serviu de nosso moderador, a todos os prazeres e interesse em vir de assistir a esta conferência, naturalmente, para dar pessoas de volta, apesar de sermos colegas, embora de faculdades de Direito diferentes, mas sempre irmãs, Lisboa e Coimbra. Então, não tinha o prazer de conhecer pessoalmente, é um gosto partilhar esta mesa consigo, vamos dizer assim. Ora bem, eu tinha aqui várias coisas e vou tentar depois pegar ali nas provocações muito oportunas, aliás, do Joaquim, não tive só a hora para não descer, e porque acho que é importante depois, de facto, conversarmos. Enfim, apesar de ser jurista e jurista de direito público, agora não constitucionalista, sou administrativista, e sempre juízo e fazer aqui algumas notas, vou dar aqui algumas notas de natureza mais jurídica, queria dizer, começar por alguns aspectos de natureza política relativamente à nossa Constituição e ao que a antecedeu. O Sr. Engenheiro referiu, eu também tenho essa ligação ao mês de abril, de facto, e todos os 25 de abril, para mim, é o dia mais importante do ano. Os desfiles na Avenida e por esse país fora, mas na Avenida da Liberdade demonstram que está bem vivo. Todos os anos, e já não me falo dos 50 anos de 25 de abril em 2024, foi uma coisa avassaladora, mas tem sido sempre imensa gente jovem, portanto eu acho que isto está muito bem vivo. Mas estes encontros, para falar especificamente da Constituição, ainda ontem estive também com outro, em que não era oradora, estava a Helena Roseta como oradora e o António Filipe, mas que foi perto da minha casa, em Lisboa, em Belém, é muito útil, porque de facto a Constituição é um marco da nossa democracia e já vai ver. E já que o Sr. Engenheiro lembrou o Alberto Martins, e peço a palavra, eu permito-me, não o ia fazer, mas permito-me, até porque recentemente houve um evento na faculdade, que foi publicado um livro de um camarada nosso, também professor da faculdade, André Mas Caldas, sobre o papel da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no 25 de Abril. Eu não posso deixar de lembrar aqui um homem, um jovem, assassinado pela PIDE em 72, Ribeiro dos Santos, e o José Lourenço, que, nosso camarada, que, como é sabido, nesse evento, se interpôs entre os colegas e o agente da PIDE, que já tinha morto o Ribeiro dos Santos, e por isso, aliás, foi um tiro na perna. E, portanto, temos muitas e boas pessoas para relembrar nestes períodos. Bom, dito isto, eu também tinha aqui no início da minha intervenção, começar exatamente uma coisa que o Sr. Engenheiro disse, ou seja, 25 de Abril de 74 nasce como uma comunidade que se faz revolução pela adesão popular, espontânea, massiva dos lisboetas, não dos portugueses, e que demonstrou bem como de repente se tornou, eu aqui já ouvi muita gente dizê-lo, a mais bela revolução da Europa, uma revolução que termina com flores, com cravos, que estão, aliás, lindíssimos, nas espegadas. Portanto, é uma coisa verdadeiramente única. Qualquer um, num ano, em 74, qualquer um de nós se arrepia quando vê aquelas fotografias. Eu sou, além do mais, filha de uma presa política. A minha mãe esteve presa na PIDE em 67 ou 64 e, portanto, cresci a ouvir essas histórias. Portanto, para mim não são histórias, para mim é uma realidade que eu não vivi, mas que sinto muito. E há um período entre, de facto, abril, é sempre abril, há um período entre 25 de abril de 74 e a entrada em vigor da Constituição em 25 de abril de 76, data que coexiste, de facto, e muito bem como disse, com as primeiras eleições legislativas, em 25 de abril de 76, sendo que já tinha havido eleições em 25 de abril de 75 apenas para a Constituinte. Portanto, temos 25 de abril de 74 e 25 de abril, temos 25 de abril de 75 a eleição para a Constituinte, 2 de abril de 76 a aprovação da Constituição na Assembleia da República e 25 de abril de 76, simultaneamente a entrada em vigor formal da Constituição e as primeiras eleições, as primeiras eleições para as legislativas. Sendo que as Constituintes, em 75, foram não só as primeiras eleições livres, não sei, podemos discutir ali um período, mas não eram livres por uma razão, é que foram as primeiras eleições
eleições universais. Então, aqui muitas mulheres, as mulheres não votavam. As mulheres votaram antes da Primeira República por causa daquela questão da Carolina Micaeli. Como sabem, que por ser viúva e licenciada pode votar, depois perderam o direito de voto. Para terem uma ideia, durante todo o Estado Novo estavam licenciadas 1,5 milhão de pessoas e, num ano, a democracia recenseou as pessoas, 6,5 milhões de votantes que votaram em 75, com uma adesão de mais de 90% de votantes, e onde não houve voto nem censitário, nem capacitário, nem com nenhuma limitação, nem nada de género. Portanto, são também as primeiras eleições universais. E eleições que não são universais não são livres, e, portanto, nós já sabíamos que não eram, isso são tudo efemérides atrás de efemérides, dos quais não nos podemos esquecer nunca. 50 anos é muito tempo, mas não é tanto tempo assim que nos possamos esquecer. Portanto, de facto, é verdade. E depois, eu não me vou deter, enfim, 25 de Abril ou 25 de Abril, a data fundadora, mas aqueles 2 anos entre 25 de Abril de 74 e a entrada em vigor da Constituição em 25 de Abril de 76, com a sua aprovação em 2 de Abril de 76, acontece uma coisa que não é comum acontecer e que é muito bela e que é importante estudar, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista, e talvez sobretudo do ponto de vista histórico, que não é a minha formação, mas vou dizer aqui umas coisas. Que é o facto de nós termos tido o tal golpe militar, começar como um golpe militar, que se transforma numa revolução, em que os militares não ficam com o poder, fazem o pacto MFA partidos, que é assinado por todos os militares do MFA e por todos os partidos políticos, todos assinaram, creio que à exceção do UDP, portanto, até o CDS assinou, e que é a fundação de um regime democrático com uma Constituição aprovada por uma Assembleia e não outorgada pela legitimidade revolucionária. E isto é notável do ponto de vista de uma análise de ciência política. Portanto, havia uma legitimidade revolucionária que se mantém até 82, com a revisão constitucional de 82, os traços da legitimidade revolucionária acabam com o fim do Conselho da Revolução como fiscalizador da constitucionalidade, com a revisão de 82. Está um período que, se quisermos, há quem diga que a democracia plena só surge em 82, eu não acho isso. Há uma coisa fantástica, que é que naqueles 2 anos recensearam-se as pessoas para votar, fez-se uma eleição para a Assembleia Constituir e temos uma Constituição aprovada por uma Assembleia eleita de forma livre, direta, universal, para aquele efeito, e não uma coisa outorgada. E embora, no fundo, nós tenhamos, repito, pelo menos até 76, esta dupla legitimidade revolucionária e democrática, não estou a dizer que a revolucionária não é democrática, mas naturalmente não surge pelos mecanismos do Estado de Direito, e isso em termos de gênese, é notável e não é nunca demais dizer isto. Por outro lado, eu consigo falar sem isto, se estiver, acho que aliás, sou eu que estou a... Ok, então vá. Mais direito. Pronto, não estou a gravar, porque eu estou a falar. Bom, depois, o que eu queria dizer mais? Além disso, há muitos episódios, naturalmente, na Constituição, na elaboração da Constituição. Tivemos a sorte de ter deputados constituintes muito diferentes entre si. Deputados constituintes operários, trabalhadores agrícolas, mulheres domésticas e também, curiosamente, professores de Direito, ou ainda não professores, ou seja, conseguiu-se ter uma Assembleia Constituinte super representativa daquilo que era a população portuguesa e que se entendeu para fazer esta Constituição, que além do mais, e agora isto é tudo que é jurídico, é passível de várias opiniões, mas que além do mais é uma Constituição muitíssimo avançada e bem feita do ponto de vista jurídico. É uma Constituição progressista em várias coisas, darei 3 ou 4 exemplos, e é uma Constituição com, sou suspeita, sou mesmo uma fã da Constituição de 76, mas é uma Constituição de fino recorte jurídico, além do mais, que teve constituintes de enorme craveira e que dali saiu, de facto, um texto muito progressista e muito avançado. É desde logo avançado no catálogo de direitos fundamentais. Podemos discutir a bondade da distinção entre direitos
direitos culturais e direitos económicos e culturais, eu penso que é para jurídicas, mas muito avançada do ponto de vista do catálogo dos direitos fundamentais. Por isso é que ainda hoje a Constituição é a nossa defesa, e as últimas decisões do Tribunal Constitucional têm demonstrado bem como ela é a defesa da integridade do regime jurídico e do regime sem 25 de Abril. Tem um sistema de governo muito sofisticado. Reparem, muitos países que saíram de democracias complexas e duradouras transformaram-se em regimes presidencialistas. E nós não, nós temos um sistema que, enfim, não sei se o meu colega concorda, mas que até pode ter nascido como semi-presidencial, mas que é completamente diferente do semi-presidencialismo francês, que em 82, por perda de uma série de poderes do Presidente da República, designadamente dos governos de iniciativa presidencial, perdão, se transforma muito mais num sistema parlamentar, um sistema parlamentar mitigado, se quisermos, há várias, não é o que interessa agora, mas em que os checks and balances, ou melhor dito, os freios e contrapesos, ou melhor dito ainda, a separação de poderes, está muito bem legislada e funciona muito bem. Claro que depois há coisas que acontecem com as quais podemos não concordar, e se há mais dissoluções ou menos dissoluções, enfim, ela está sempre passível, a Constituição, como todas as leis, é passível de interpretação, mas mesmo do ponto de vista do sistema de governo que ela realiza, não é? Até 82, com o conceito da Revolução, a fiscalizar a constitucionalidade, mas com uma comissão constitucional, que de facto não era um tribunal constitucional, mas fazia pareceres que eram seguidos, e que evolui a partir de 82 para um tribunal constitucional, perdendo a tal dimensão revolucionária. Portanto, é uma Constituição muito avançada no catálogo de direitos fundamentais, no sistema de governo que tem, nas próprias regras sobre a sua garantia. Eu estou a pensar essencialmente nos limites de revisão constitucional, nos materiais, mas outros também, não, temporais, etc., nos materiais. Uma Constituição que logo nos primeiros artigos é muito clara a dizer ao que vai: dignidade da pessoa humana, Estado de Direito, princípio democrático, e portanto é de facto uma Constituição, uma boa Constituição. Já teve várias revisões constitucionais, talvez as duas mais relevantes sejam as duas primeiras, 82, com a mudança a eliminação da dimensão da legitimidade revolucionária e perda do poder do Presidente da República. Mas, atenção, sempre sem ceder, eu aqui, não sei se o meu colega concorda, porque há pessoas de Coimbra que não têm outra visão, eu sou uma absoluta defensora da legitimidade da eleição direta do Presidente da República, sou contra a eleição indireta do Presidente da República, pela Assembleia ou de outra forma. Podemos gostar do Presidente ou não gostar do Presidente, há presidentes que eu gosto, presidentes que não gostei, mas na verdade é um traço fundamental da nossa Constituição e espero que se mantenha. Mas dizia eu que, e depois em 89, a segunda revisão mais no plano económico, a retirar a reversibilidade das nacionalizações, a apropriação coletiva dos meios de produção, enfim, aqueles traços, sobretudo. Depois houve outras revisões para a assinatura do Tratado de Maastricht. Podemos discutir aqui se, por exemplo, a revisão 97 que mete lá a regionalização dependente de referendo foi ou não uma boa coisa, mas enfim, no quadro geral, eu acho que foi má, mas no quadro geral da Constituição, de facto, ela permanece a mesma Constituição que se soube adaptar e que soube evoluir. Dito isto, ainda bem que depois o Joaquim acabou por dizer outra coisa, eu não acho que ela esteja numa crise de meia-idade. Neste sentido, a Constituição serviu nos 50 anos e serviu-nos-á seguramente outros 50 anos com pequenas alterações. Não creio, é a minha posição como jurista e como política, aqui converso. Acho que esta Constituição não é uma Constituição ultrapassada, não é uma Constituição excessivamente grande, não é uma Constituição excessivamente complexa, é um excelente documento político e jurídico. Precisa de alguns aspectos, já se tem falado muito, a questão dos confinamentos, porque a pandemia de repente trouxe-nos imunidades, a questão dos metadados, mas isto são detalhes, e portanto tenho muito medo, e agora vamos à crise que querem fingir que ela tem, não é? É uma crise que ela não tem, mas que hoje em dia vivemos num mundo ultraliberal, querem dizer que ela tem. Eu tenho muito receio, falando agora prospectivamente, eu tenho muito receio, e mesmo muito medo, que uma futura revisão constitucional não seja na verdade uma revisão constitucional, e seja aquilo que nós chamamos uma ruptura constitucional.
Porque se revira na Constituição alguns aspectos, então já todas as revisões constitucionais que nós tivemos sobre a mesma Constituição, umas revisões, mais para aqui, mais para ali. Mas se algumas coisas que se falam por aí forem passarem na revisão constitucional, então na minha ótica já não estaremos, se calhar, a mesma Constituição, temos aquilo que nós chamamos de ruptura constitucional, outros num termo mais político chamaram golpe de Estado constitucional. Eu vou-vos dar um exemplo. Em 2020, o Chega já apresentou 3 projetos de revisão constitucional, desde que existe. Não sei precisar, mas foi ano de 2020, mais ninguém foi atrás, falando agora aqui de coisas políticas muito concretas, apresentaram, enfim, os projetos de revisão constitucional são a única lei que não é apresentada por uns parlamentares, é por deputados, eles apresentaram e há um mês para a seguir, qualquer outro partido apresentar também. Ninguém mais apresentou, não sei quando foi. Ninguém mais apresentou, isso foi em 20, que a questão não houve revisão constitucional, portanto, é obrigatório criar uma comissão eventual de revisão constitucional, fez 2 ou 3 reuniões, morreu a coisa, em boa altura. Mais tarde, em 22, apresentam uma nova, e aí o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, etc., apresentam com coisas que se concordam mais ou menos, mas que ainda estavam lá algumas coisas de adaptação à inteligência artificial, por exemplo, o artigo 35 da Constituição sobre o uso da informática, que completamente anacrónico, é evidente, etc. Mas coisas menores, apesar de tudo, o PSD também, tem lá umas alterações ao nível dos órgãos externos, etc. Mas o Chega, e depois caiu, como sabem, com a queda o fim da legislatura de 2024. O Chega apresentou agora outra vez, mas no projeto do Chega havia coisas, vou só dar este exemplo. Há um artigo da Constituição que é direitos, liberdades e garantias, é o âmago do Estado de Direito, que diz assim: ninguém pode ser submetido a tortura nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. Não é um direito que nós somos de uma Constituição de esquerda ou de uma Constituição progressista, é uma decorrência da dignidade da pessoa humana. A alteração que chega a fazer em 22 é vir uma salva quando estiver em causa a segurança nacional. Está tudo dito. Está tudo dito. Salvo quando estiver em causa a segurança nacional. Quem é que avalia se está em causa? Aquela velha coisa, pode-se torturar um terrorista para dizer onde é que está a bomba. Portanto, isto está cheio destas coisas em 2022 e depois não avançou. Só que em 2022, antes tivesse avançado, vou dizer uma coisa, antes tivesse avançado. Porque se em 2022 tivesse havido uma decisão constitucional em que era preciso que o PS estivesse de acordo, porque só se firmavam os 2 terços com o PS, hoje não era possível rever a Constituição com 2 terços, porque seria uma revisão extraordinária, era preciso dos 4 quintos. Isso a direita não tem. Isto é, se nós tivéssemos feito em 22 uma revisão, em que o PS tinha que estar de acordo, porque era necessário 2 terços, hoje, para fazer uma nova revisão, tinha que se tirar os 4 quintos para a assunção de poderes constitucionais, sem ser de 4 em 4 anos, porque só passaram sobre 2022, só teriam passado 2023, não teriam ainda passado 4. Agora não, agora basta 2 terços. E este momento em que vivemos hoje é o primeiro momento na história da democracia portuguesa em que a direita, toda junta, tem 2 terços para rever a Constituição. 2 minutos, tem 2 terços para rever a Constituição. E isso, devo-lhes dizer que não iria, fosse para a plateia, não sei o colega pensa sobre isto, mas a mim não me permite dormir descansada, seguramente. E, portanto, é o ponto em que estamos, infelizmente. Queria também dizer-vos que o Presidente da República não pode recusar a promulgação de uma lei de revisão constitucional. Portanto, nem aí temos uma eventual defesa. E vou terminar no meu minuto que falta para dizer o seguinte. E por isso é que também há um ataque tão frontal ao Tribunal Constitucional. As últimas decisões do Tribunal Constitucional, que declararam constitucional a primeira versão da Lei da Nacionalidade, agora o Código Penal, que no tempo da Troika julgaram inconstitucional os cortes, não foram, isto é mesmo importante, não foram por normazinhas laterais, não há normazinhas, mas só para ser mais claro, por normazinhas laterais da Constituição. Na Troika, consideraram, só com 3 votos contra, inconstitucional os cortes se fossem permanentes, por violação do princípio, que é o princípio da proteção da confiança. A decisão tirada por unanimidade foi por violação de princípios basilares. Uma Constituição que não consagra o princípio da igualdade não é uma Constituição, porque uma Constituição precisa ter
fundamentais e separação de poderes. Por isso, vou terminar, como sabem, embora as escutas doutrinariamente pode-se confirmar na constitucionalidade por 2 terços, isto é, os 2 terços que existem na Constituição hoje na Assembleia, enfim, há pessoas que entendem que a norma caducou, mas não interessa. Poderão, em princípio, já vieram dizer, o PC já veio dizer que não ia, eu entendi que não ia fazer isso, mas em tese poderia, por 2 terços, confirmar a norma que foi ontem considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. E já no primeiro momento de ruptura constitucional, isso nunca aconteceu, essa norma estava no início da Constituição, isso nunca aconteceu. E, portanto, estamos mesmo num período novo, num período difícil, num período que, do ponto de vista político, e eu acho que também do ponto de vista jurídico, nos obriga a todos a defender a Constituição, e é por isso que responderei sempre com muito gosto a todos os convites que me façam para vir falar dela, quer que seja.